e mais, né? Seguinte afirmação. Se I1 contendo x0 e I2, se I1 contendo x0 e I2 contendo também o x0, são intervalos abertos e φ1 de I1 em R e φ2 de I2 em R são soluções da equação diferencial, tá certo? São soluções da equação diferencial, dessa equação aqui, com φ1 de x0 igual a quê? A φ2 de x0, que é y0, e φ1' de x0 igual a φ2' de x0 igual a z0. Então, φ1 de x vai ser igual a φ2 de x, qualquer que seja o x, na intersecção dos dois intervalos. Entendido? Isso é o pontapé para você expandir. Você encontra uma solução, expande para a solução maximal. Tá? 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 Entendido aí? Você entendeu o enunciado? Se 1 e 2 são intervalos abertos contendo x0, tá? E φ1 e φ2 são soluções da equação diferencial, satisfazendo essas duas condições, então elas coincidem na intersecção dos dois intervalos. Além disso, tem essa aqui. Além disso, tem essa outra afirmação aqui, que dá a solução maximal. Isso aqui é a existência, isso aqui é a unicidade, isso aqui é a existência e unicidade. Mas tem a existência e unicidade da solução maximal, tá? Que é essa daqui, ó. É que existe um intervalo aberto J contendo x0 e uma solução π de J em R, π de J em R, ou φ, não tá φ, e uma solução φ de J em R, aí já é outro, essa φ não estou dizendo que essa necessariamente, tá? Outro parágrafo, tá? E uma solução φ de J em R, tá? Da equação diferencial com φ de x0 igual a y0 e φ' de x0 igual a quê? A z0. Está contando o tempo aí? De modo que se I contendo x0 é um intervalo aberto e π de I em R é solução da equação diferencial com π de x0 igual a y0 e
psi' de x0 igual a z0. Então, esse intervalo I vai estar contido em J, e vai valer o seguinte: psi de x, φ de x, qualquer que seja o x pertencente. Aí, vocês entenderam? Isso é a existência e unicidade da solução maximal, solução de domínio máximo, tá? Isso é um telefone. Existe um intervalo J contendo x0 e uma solução φ com domínio J, uma função com domínio J contra domínio R, que é a solução da equação diferencial, satisfazendo essas condições iniciais. De modo que, se I é um intervalo aberto, um outro intervalo aberto, possivelmente, contendo x0, e psi de R é solução da mesma equação diferencial, satisfazendo essas condições aqui, ou seja, as mesmas condições da φ, então, o I está contido em J e vale isso aqui. Ou seja, é uma solução tal que a restrição dela, tá, que o seu domínio contém o domínio de qualquer outra solução, satisfazendo as mesmas condições iniciais, e a sua restrição ao intervalo da outra, tá, coincide com a outra. Tá? Quer dizer, esse intervalo J é dito intervalo maximal de solução. E a função definida aqui, que é solução, satisfazer a condição, é a chamada solução maximal. Tá? Então, esse é o teorema de existência e unicidade para equações diferenciais. É o teorema mais geral que tem. Teorema de existência e unidade para equações diferenciais de ordem 2. Domínio que? Aberto. Precisa ser aberto. Se o domínio da F não é aberto, você restringe o domínio. Pega o interior do domínio e restringe a função F grande ao interior do domínio. O teorema vale. Vale qualquer conjunto aberto. Tá? Então vejamos. Vamos aqui. Resolver um caso aqui. Ó. Resolva a equação, resolva o problema de valor inicial lá. Olha aqui, ó. Agora é resolver, tá? O teorema, esse é um teorema de existência, mas ele não resolve a equação. Ele só diz que, sob certas condições, a equação diferencial tem solução e a solução é única. Entendido? Tá? Então, resolva o problema de valor inicial, ó. Resolva o problema de valor inicial, que é esse problema aqui. F duas linhas de x mais f' de x igual a 1,
Tá? Nós já resolvemos a equação diferencial de ordem 2 aqui. Que foi a equação diferencial que modela o cabo uniforme suspenso entre dois postos, sujeito unicamente à ação da gravidade. Resolvi por completo essa equação. E, condição inicial. F de 0 igual a 2 e F' de 0 igual a quê? A 3. Tá aí. Problema de valor inicial. O teorema de existência e unicidade, se você chama isso aqui de equação diferencial, então, solução, tá? Essa equação diferencial, a equação diferencial tem a forma, ela tem que forma? A seguinte forma: F duas linhas de x igual a quê? A1 menos F' de x, que é F de quê? De x, F de x, o quê? F' de x. Onde quem é F grande de x, y, z? Quem é? 1 menos z. Muito obrigado. 1 menos. Quem é o domínio dessa função? O R3, que é um aberto. E nesse, a derivada parcial em relação a y, que é 0, e a derivada parcial em relação a z, que é menos 1, tanto a função como essas derivadas parciais são contínuas no R2. Isso quer dizer que por cada ponto x0, y0, z0 do R2, há uma única solução, tá? Definida num aberto, há uma única solução definida num aberto maximal contendo x0, cujo valor dela no ponto x0 é y0 e a derivada dela no ponto x0 é o z0. É o que diz esse teorema. Então, por cada ponto do R3 aqui, tem uma solução, cada ponto x0, y0, z0 do R3, há uma única solução definida no intervalo maximal, que no ponto x0 é y0 e a derivada no ponto x0 é o z0. Então vamos lá. Então vamos resolver essa equação. Essa equação aqui, tá? Ora, tá? Tá? Então vale tudo. Então é só para colocar, para você ver essa equação à luz desse teorema. Então, se I é um intervalo que aberto e φ de em R é uma solução da equação diferencial, então você tem o quê? Φ duas linhas de x mais o quê? Φ' de x é igual a qualquer que seja o x pertencente a ele. Mas aí você procede da mesma forma que você procede na equação diferencial de ordem 1. Você multiplica aqui por e elevado a x. Assim, você vai ter o seguinte: e elevado a x, o quê? Φ duas linhas de x, mais e elevado a x, φ' de x, é igual a quê? E elevado a x. Isso aqui vale qualquer que seja x pertencente a i. Ou seja, o que é que você tem aqui, hein? É uma derivada. Derivada de quem? Derivada de quem? Elevado a x vezes? Muito bem. Já elevado a x vezes φ' de x. Exatamente isso.
Tá? Foi assim, foi para isso que eu multipliquei por E elevado a x, para obter essa derivada. Tá? Vou pagar o teorema, usar o espaço, tá? Vocês entenderam? Formato geral. Então, ou seja, derivada em relação a x de elevado a x, filhinha de x, isso é a derivada em relação a x de elevado a x. Isso vale aonde? Em i, ao número de i. Porque a derivada de elevado a x dá elevado a x. E aqui dá a derivada de elevado a x, filhinha de x. Assim, E elevado a x, filhinha de x, é igual a quê? A elevado a x mais uma constante c, qualquer que seja o x pertencente a i, onde c é uma constante real. Tá? Assim, eu gostei. Isto é, entendeu aqui? Se duas funções têm a mesma derivada no intervalo, nesse intervalo elas diferem por uma constante. Isso vale para intervalo, por isso que eu friso bem. Então, assim, quem é filhinha de x? Filhinha de x é igual a quê? É igual a 1, né? Mais c vezes e elevado a menos x, qualquer que seja o x pertencente a i, onde c é uma constante real. Beleza? É uma constante real. Tá, logo. Tem assim ali, logo. Tem um assim. Tá? Então, daí, quem é φ de x? Φ de x é a integral disso aqui. Qual é a integral disso? Integral de 1 em relação a x. X. Integral de c vezes e elevado a menos x. Menos c vezes e elevado a menos x. Que dá quanto? C vezes e elevado a menos x. Mais uma constante d. Tá? Aí aparece a outra constante. Qualquer que seja o x pertencente a i, onde c e d são duas constantes reais. Via de regra. A solução geral de uma equação diferencial de ordem 2 é parametrizada por duas constantes. Solução geral da equação diferencial de ordem 3 é parametrizada por três constantes. O teorema de existência e unicidade dá isso. Porque para a ordem 2, a unicidade é no valor da função no ponto e a derivada da função no ponto. Essas que são as duas constantes. Aí que estão as duas constantes. Entendido? Entendido? No teorema de existência e unicidade dá isso. Agora vamos ao que interessa, né? Porque eu tenho aqui, o que eu tenho aqui é a solução geral da equação diferencial. Pronto.